com a alma brasileira. Manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Emílio Carrasco Azul Médici, ao receber das mãos dignas de Vossa Excelência esta simbólica faixa presidencial, sinto-me duplamente honrado. Em 31 de março de 1964, as Forças Armadas tomam o poder do Brasil e derrubam o presidente João Goulart, iniciando um novo ciclo do Brasil. A crise política se arrastava desde a renúncia de Jânio Quadros, em 1961. O vice de Jânio era João Goulart, que assumiu a presidência num clima político desfavorável. O estilo populista e de esquerda chegou a gerar até mesmo preocupação nos Estados Unidos, que junto com as classes conservadoras brasileiras temiam um golpe comunista. Logo que assumiu, João Goulart passou a fazer campanha sobre a volta do presidencialismo e pelas reformas de base, entre elas a reforma agrária. Os partidos de oposição, como a UDN e o PSD, acusavam Jango de estar planejando um golpe de esquerda e de ser o responsável pela carestia e pelo desabastecimento que o Brasil enfrentava. No dia 19 de março, os conservadores organizam uma manifestação contra as intenções de João Goulart. Foi a Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, que reuniu milhares de pessoas pelas ruas pelo centro da cidade de São Paulo. O clima de crise política e as tensões sociais aumentavam a cada dia. Para evitar uma guerra civil, Jango deixa o país refugiando-se no Uruguai. E assim, os militares tomam o poder. Enfim, Marechal Castelo Branco assume a presidência em 1964. Centenas de líderes políticos, camponeses e sindicais foram presos e tiveram seus direitos políticos cassados. A sede da UNE, União Nacional dos Estudantes, foi incendiada no Rio de Janeiro. Extinguiram-se os partidos políticos. Os atos institucionais serviram como mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, estabelecendo para eles próprios diversos poderes extraconstitucionais. Na verdade, os atos institucionais eram os mecanismos para manter na legalidade o domínio dos militares. Sem este mecanismo, a Constituição de 1946 tornaria inexecutável o regime militar. Daí a necessidade de substituí-la por decretos mandados a cumprir. O governo divulgou que seu objetivo era combater a corrupção e a subversão. Vou te dizer uma coisa, um dia, quando contarem a história do nosso tempo, todo mundo vai saber que um grupo de pessoas pegou em armas para lutar contra a ditadura. Isso é importante, muito mais do que você pensa. Nem todo mundo se escondeu numa casa de boneca. Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar e vocês não ficam sabendo de nada, porque a imprensa está censurada. Contem para os seus amigos o que está acontecendo. Nós somos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. A Passeata dos 100 Mil foi uma manifestação popular de protesto contra a ditadura militar no Brasil, ocorrida em 26 de junho de 1968, na cidade do Rio de Janeiro.
organizada pelo movimento estudantil, que contou com a participação de artistas, intelectuais e outros setores da sociedade brasileira. Logo pela manhã, os participantes da passeata já tomavam as ruas do bairro de Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. A marcha começou às 14 horas, com cerca de 50 mil pessoas. Uma hora depois, esse número já havia dobrado. Depois do evento, o então presidente Costa e Silva marcou uma reunião com os líderes da sociedade civil, entre eles os universitários Franklin Martin e Marcos Medeiros. Ocasião em que lhe foi pedida a libertação de estudantes presos, o fim da censura e a restauração das liberdades democráticas. Nenhuma dessas reivindicações foi aceita. O resultado foi a realização de outra passeata que reuniu cerca de 50 mil pessoas. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. O embaixador norte-americano foi sequestrado no dia 4 de setembro de 1969 no Brasil. O sequestro foi feito por membros das organizações de extrema esquerda Dissidência Comunista de Guanabara, com o nome de MR8, que cercaram discretamente lugares estratégicos do bairro do Botafogo, iniciando o aparato logístico e militar. Em troca, os sequestradores pediam a libertação de 15 presos políticos. A parte do senhor embaixador estão nas mãos da ditadura. Se ela atender a duas exigências, o Sr. Elbrick será libertado. Caso contrário, seremos obrigados a cumprir a justiça revolucionária. Nossas duas exigências são: avião especial até um país determinado, Argélia, Chile ou México, onde lhe seja concedido asilo político. Contra eles, não devem ser tentadas quaisquer represálias sob pena de retaliação. A ditadura tem 48 horas para responder publicamente se aceita ou rejeita a nossa proposta. Se a resposta for positiva, divulgaremos a lista dos 15 líderes revolucionários e esperaremos 24 horas por seu transporte para um país seguro. Se a resposta for negativa, ou se não houver resposta nesse prazo, o Sr. Burke Elbrick será justiçado.